Olá para você que nos acompanha aqui no Rio ETEC, nosso compromisso de todo mês para falar do que acontece de novidades no mundo da tecnologia, comigo Vinícius Fernandes e com ele, claro, Beto Largman, nosso colunista de inovação e tecnologia aqui da Band News FM Rio. Beto, falando de trend, de mundo das redes sociais, você fez aquele meme, aquela trend do Estúdio Ghibli do ChatGPT? Cara, quem não fez isso, né? Foi impressionante como rapidamente se espalhou essa trend, né? E foi interessante, né, Vini, que isso iniciou uma outra trend de vários outros estilos, né, de desenho, né? O pessoal fez como o Simpsons, fez como o South Park, foi impressionante. E eu acho também que eu fiz, sim, né? Achei mó barato e depois eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Começaram a surgir críticas em relação à posição do dono do Estúdio Ghibli, né, o Miyazaki, que é terminantemente contra inteligência artificial. Eu fiquei, caramba, eu quis homenagear. O que você acha, Vini? Não, eu acho assim, óbvio que divulgou muito a questão do estilo de desenho dele, mas também entra na questão de direitos autorais. Óbvio que não é um desenho, na teoria, cópia, mas assim, entra nesse limite de questão de direito autoral. É baseado no estilo dele, mas não é um desenho oficial dele, então não pode ser considerado plágio. Mas essa linha tênue também que a gente tem falando sobre questão de música, criada a partir também de inteligência artificial, então cria nesse limiar, essas coisas vão sendo discutidas ao longo do tempo, do que como a IA vai se aprimorando na questão de vídeos também. É uma questão, do ponto de vista legal, complicada, né? Teve, né, na época do início aí da IA, né, com relação à música, várias pessoas fizeram álbuns parecendo Led Zeppelin, parecendo Pink Floyd, e que teve grupos que até elogiaram, falando, cara, isso tá muito bom. Não é a gente, mas tá muito bom. Então depende de como o artista recebe essa homenagem, porque deve ter gente querendo ganhar dinheiro, que quis ganhar dinheiro. Exatamente. No meu caso, não, eu só queria realmente homenagear, né? Sim, e também a questão da sobrecarga também nos processadores, Beto. Eu acho que assim, eu não tenho o ChatGPT mais top, consegui fazer, mas assim, com uma velocidade muito menor. Então, ou seja, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, criou uma sobrecarga também na aplicação, né? Isso gera um medo, né, que a OpenAI, né, vai pensar duas vezes antes de lançar uma trend tão poderosa. Acho que nem eles esperavam que fosse, realmente sobrecarregou completamente os servidores deles, né? Vamos agora avançar. Agora, Katy Perry, junto com outras mulheres fazendo história, indo para uma viagenzinha até ali o espaço. Como é que foi isso? E ainda teve mais, ainda levaram alguns experimentos, algumas comidas tipicamente brasileiras para estudar, né, Beto? Conta mais um pouquinho do que aconteceu relacionado a essa viagem da Katy Perry. Isso eu também li sobre essa questão de novos meios de transporte e luxuosos, que normalmente se utilizam, né, celebridades, cantoras, né, enfim, celebridades para tentar popularizar, para, né, começar a tentar popularizar, que ainda não dá. Então essa foi mais uma viagem de celebridades, foram, né, só uma tripulação totalmente feminina, encabeçada pela Katy Perry, e ela levou para alguns experimentos no espaço, na gravidade zero. Suborbital. Quase no limite, né? Para quem não sabe, né, o espaço tem a linha Kármán, né, que é 100 km do espaço. Eles chegaram perto dali, né, mas fizeram essas experiências com duas substâncias brasileiras, dois elementos brasileiros, quais eram batata doce e grão de bico, né? Fomos ao espaço. E ela gostou muito, ficou emocionada e cantou What a Wonderful World, lá de cima do famoso Louis Armstrong, né? E quando a gente fala também de robôs e países asiáticos, a China principalmente, que está nessa corrida também, foi uma coisa meio bizarra para mim ouvir aquela situação, uma meia maratona lá em Pequim pela primeira vez, onde teve a participação de robôs, Beto. Robôs humanoides, né? Foi muito interessante, várias cenas, alguns que foi inclusive o que ganhou, veja bem, o humano é que ganhou
a corrida. Mas os robôs estão chegando lá, né? E o primeiro robô, né? O robô que chegou em primeiro lugar, ele teve que ser trocado acho que 6 vezes a bateria, que eles não têm bateria para ficar, né, 2 horas, sei lá, correndo, né? Mas alguns simplesmente se desmantelaram. Foi muito engraçado algumas cenas. Os robôs têm perna longa. É. De tão bizarro que é. Pois é. Agora, é interessante a gente ver, porque essa corrida foi criticada por alguns pessoal que trabalha com robô, né, na fabricação nos Estados Unidos, que diz que esses robôs que essa corrida não mostra nada, né, de novidade. Mas, por um outro lado, a gente sabe que já tem 2 fábricas que estão utilizando robôs humanoides, né, uma fábrica da BMW e a outra agora da Mercedes-Benz, utilizando 2 modelos de fábricas diferentes de robôs humanoides, fazendo trabalhos super precisos, e eu vi as cenas, são incríveis. Quem critica sabe, tudo tem um propósito, né? Então a gente não sabe exatamente o que é, mas tem um propósito. É isso aí. Agora aquela guerra, um projeto de lançamento de satélites, né? Bezos e Musk. E Musk, né? O Bezos lançou, né, os primeiros 27 satélites vai ter que ainda muito tempo ter que fazer uma constelação para fazer uma cobertura da Terra inteira, né? Vão ser 3.236 satélites. E começou então, né? É um segmento que por enquanto o Musk está meio que dominando com a Starlink, SpaceX / Starlink, mas tá vindo o Bezos aí, e tem outros concorrentes também que estão já se preparando. Então, vai ser uma área de grande disputa comercial. E isso, para quem não sabe, isso é para quem você está lá no agronegócio, né, no meio de Goiás e não tem cobertura, você pega, né, com o Starlink hoje em dia, você consegue pegar uma internet de alta velocidade. O cara está lá no Himalaia, numa expedição, enfim, em qualquer lugar, né, que não receba a internet. No meio da Amazônia, por exemplo. No meio da Amazônia, com certeza. Eu fiz uma viagem no meio da Amazônia que o telefone não funcionava. Tinha um telefone via satélite. Então, assim, facilita muito a questão da comunicação. Acho que conecta as pessoas e fazem tipo, que a evolução, que a comunicação seja cada vez mais avançada. E internet é fundamental e tem muita área não coberta por essas operadoras que a gente conhece, por cabo, até por rádio, mas fica limitada às antenas. Então, por isso eu acho que o Bezos e outros já estão de olho e não vão deixar tudo isso pro Musk, né? Então é isso, gente. Chegamos aqui ao fim desse resumão do que aconteceu no mês de abril na tecnologia, mas a tecnologia é muito maior, teve muito mais coisas acontecendo, mas esse aqui é um resumo das coisas mais principais, com mais destaque. E lembrando que você acompanha aqui na nossa coluna o Rio é Tech com o Beto Largman, entrevistas com convidados relevantes no mundo da tecnologia aqui no Rio de Janeiro. O Beto trazendo essas pessoas aqui para conversar nessa mesma mesa. O Rio é Tech volta no próximo mês e comigo aqui, Vinícius Fernandes, e com ele sempre, Beto Largman. Um abraço, Beto. Abraço, até o próximo mês.